Alfabetização é só saber juntar as letras? Isso é mito ou verdade? Oi, eu sou a Francine, professora e assessora da Educação Infantil. Hoje me convidaram para conversar com vocês sobre a alfabetização. E a pergunta é: alfabetização é só saber juntar as letras? Isso é mito ou verdade? Posso afirmar que é mito. Alfabetizar não é apenas saber juntar as letras que formam as sílabas, as palavras e o texto. Os aspectos fonológicos são importantes, sim, mas é necessário compreender a função social da escrita na sociedade, saber quais são os contextos em que as palavras estão inseridas. Por muito tempo, acreditou-se que ensinar as famílias das letras era o suficiente para a criança. Até eram seguidas as cartilhas nas escolas, em que tinham vários exemplos de sons que se repetiam, como o Ivo viu a uva. As letras eram ensinadas, mas sem contexto algum, certo? Esse método funcionava, né? Nós aprendemos, eu digo por mim, eu aprendi a ler nesse método, mas isso não basta. É necessário ensinar a criança a fazer essa compreensão desse texto, a entender quais gêneros textuais estão presentes. A criança também já chega com o repertório na escola. Ela começa a realizar essa leitura de mundo desde quando é bebê. A partir do momento em que a criança traz informações, traz um vocabulário, tudo isso pode ser utilizado neste momento de alfabetizar. E quando as crianças, antigamente, aprendiam apenas pelo método em que tinham que ser seguidas as letras do alfabeto, então caso aparecesse a letra R no meio daquele texto e a criança tivesse curiosidade sobre aquele, ela precisava aguardar para chegar o momento da letra R, que estava só no final do alfabeto, certo? Agora não. Como a criança consegue fazer relações, associações, a partir do momento em que ela lê uma palavra no texto com contexto, ela consegue associar que o R que está presente ali naquela palavra é o mesmo R de rato, por exemplo, que ela leu em um outro contexto. Os diversos gêneros textuais, eles são apresentados às crianças de maneira que ampliem o repertório delas. E isso faz com que as crianças compreendam, nesse mundo letrado em que elas vivem, essa importância de conseguir transmitir uma informação por um símbolo, que é o da escrita. E isso dá todo um significado nesse processo tão importante que é o processo de alfabetização. Então eu finalizo ressaltando a importância que a interpretação de textos, a análise crítica e a argumentação vão muito além de saber juntar as letras. E isso também é alfabetização.